Amém, irmãos? O título dessa palavra é Não Sejamos Ansiosos. Amém? Mas antes de nós irmos para a palavra propriamente dita, irmãos, vamos entender um pouquinho o que é essa palavrinha ansiedade, que o mundo hoje sofre com isso. Vocês perceberam quantas pessoas sofrem de ansiedade? Se você for procurar um termo no dicionário, ele diz que ansiedade é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. Eu resumiria ansiedade com uma palavrinha. Ansiedade nada mais é do que a falta de paciência. Porque quem age com falta de paciência, age com nervosismo, age com medo, age com apreensão, age com preocupação. Quem age com falta de paciência não tem domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. Amém? Então guarde algo, irmãos. Tudo que você for fazer na tua vida, tudo, independente do que seja, nunca haja com ansiedade. Seja em condições favoráveis ou desfavoráveis. Porque tem pessoas, já ouviu aquele termo assim, a maré tá remando a favor? E a pessoa ainda consegue ser uma pessoa ansiosa? Tá tudo dando certo na vida dela, tem pessoas que ainda são ansiosas. Nunca, irmão, haja com ansiedade. Porque se nós agirmos com ansiedade, irmãos, nós podemos cometer erro que pode não ter mais conserto. Amém? E por que Deus pede para nós não agirmos com ansiedade? Porque Ele fala que se nós agirmos com paciência, isso leva a nós exercitarmos a confiança nele. Olha o que diz em Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Então quando você entrega teu caminho ao Senhor, você vai exercitar a paciência, porque Deus é longânimo. Você tem que ter paciência para esperar em Deus, não é da noite para o dia. Agora, irmãos, nós podemos resumir que a ansiedade não é de Deus. Se você é uma pessoa ansiosa, se dentro de você fala, eu sou uma pessoa ansiosa, saiba que a ansiedade não é de Deus. Quantas pessoas, irmãos, sofrem com ansiedade hoje em dia? Eu vou dar 3 exemplos. A gente hoje ouve falar de crise do pânico, depressão, bipolaridade, aquela pessoa que agora tá bom, dali 10 minutos tá tudo ruim, daqui a pouco tá bom de novo, ali tá tudo ruim. Ei, a Bíblia diz que o Senhor Jesus levou todas as enfermidades na cruz do Calvário. Isso é uma doença, a ansiedade não é de Deus. Aonde se viu uma pessoa não poder estar dentro de um lugar com algumas pessoas que ela sente uma crise de pânico? Aonde se viu uma pessoa querer própria morte e o Senhor Jesus veio trazer vida e vida em? Aí eu te pergunto, essa doença é de Deus? A ansiedade é de Deus? Amém, irmãos? Agora vamos para o texto que nós vamos ensinar por que o Senhor Jesus pede para nós exercermos a paciência. Tiago 5, do 7 ao 11 diz assim, ó. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Irmãos, nesse texto, Tiago ele faz uma associação daquilo que o lavrador espera, que é o precioso fruto da terra, com o que os cristãos esperam, que é a vinda do Senhor Jesus. Mas ele é enfático em dizer, nas duas situações, espere com paciência, que é o contrário de ansiedade. Amém? Agora nós vamos meditar versículo por versículo para nós entendermos. Começa lá dizendo assim, ó. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor.
Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Irmãos, nesse versículo aqui, ele cita que o lavrador, ele faz tudo o que é necessário na terra dele. Mas no final das contas, o que ele espera? O que ele almeja? É o fruto da terra. Mas o que a gente subentende-se aqui, que para ele receber esse fruto da terra, ele tem que esperar com paciência duas chuvas, a chuva temporã e a chuva seródia. Então nós vamos aprender um pouquinho o que é a chuva temporã e o que é a chuva seródia. E para que serve a chuva temporã e para que serve a chuva seródia. Então, estudando um pouquinho sobre o que é a chuva temporã, para ficar fácil de nós entendermos, vocês já ouviram aquele termo assim, ó, agora é época de chuva? A chuva temporã é toda a chuva que vem antes dessa época considerada normal de chuva. É antes daquela chamada estação das chuvas. Então a chuva temporã, ela vem antes. A chuva seródia é aquela que vem depois da época considerada normal de chuva. Ou seja, depois das chamadas estações das chuvas. Se você for estudar no hebraico, a chuva temporã, ela significa morê e orê, que é o mesmo que chuvas precoces, que vem antes. E se você for estudar no hebraico, que é uma chuva seródia, ela significa malgoche, que é o mesmo que últimas chuvas, que é aquela que vem no final, depois da época considerada normal de chuva. Primeira coisa, irmãos, tanto a chuva temporã quanto a chuva seródia, ou qualquer condição climática ou atmosférica, tudo passa pela vontade permissiva de Deus. Porque a Bíblia diz, rabaricanta, sabaricanta, que é Ele quem dá e é Ele quem retém a chuva. Amém, irmãos? Olha o que diz a Bíblia, irmãos. Então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará sua colheita, e a árvore do campo dará seu fruto. Irmão, se Deus não mandar chuva, não tem produção, não tem colheita, não tem fruto, seja no campo ou seja nas nossas vidas. Nós vamos entender isso quando nós sabermos para que serve cada tipo de chuva. Ele também diz em Salmo 147:8, Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir ervas sobre os montes. É Ele que prepara a chuva para a terra, é Ele que prepara a chuva para a nossa vida, não é ninguém não, porque senão não tem como nós darmos frutos. Então, irmãos, como foi falado, tanto a chuva temporã como a chuva seródia, seja qual tipo de chuva, seja uma tempestade, é da vontade permissiva de Deus. Ah, mas Deus manda tempestade? Manda tempestade também. Lembra que a gente aprendeu? Para saber se no primeiro balançar do barquinho, para saber se na primeira dificuldade, para saber se na primeira prova, para saber se no primeiro deserto, como a gente aprendeu, para saber se na primeira fornalha, para saber se na primeira cova dos leões, nós vamos abandonar o barco, nós vamos largar a fé. Por isso que Ele permite vir todo tipo de chuva nas nossas vidas, amém? Agora, irmãos, para que serve cada chuva? Para a gente entender agora. Chuva temporã tem duas finalidades. Primeira, ela prepara o terreno para ser lavrado e semeado. Vai preparar o terreno para ser lavrado e semeado? Chuva temporã. A segunda função dela, ela é responsável por irrigar os campos recém-semeados. Então preparou o terreno, chuva temporã, para ser semeado. Acabou de semear, recém-semeado, chuva temporã também. Então ela tem esses dois objetivos. A chuva seródia, ela já é fundamental para fazer com que o grão cresça e produza uma boa colheita. Então tem aquela chuva que vem antes da época normal de chuva, que é a temporã, que ela vai preparar o terreno e logo que semeia também vem ela. Aí vem a época de chuva normal. E as últimas chuvas, irmãos, é para que dê frutos. Entendeu? Na nossa vida, irmãos, nas nossas vidas nós necessitamos tanto da chuva temporã. Ela não prepara o terreno, é aquela que prepara o nosso terreno, a nossa terra.
quanto da chuva seródia, que é aquela que faz que depois que nós preparamos o terreno, que está preparado, faz com que a gente cresça e dê frutos, irmãos. E um desses frutos, como foi falado, é o domínio próprio. Quem tem domínio próprio tem paciência. Quem tem domínio próprio não age com ansiedade. Irmãos, então conheçamos, olha o que diz em Oséias 6,3, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída vem como a alva e é certa, e Ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra, irmãos. O Senhor vai vir regar a nossa terra para dar frutos. Você quer exemplos aqui dentro do Santo Monte, da casa de oração? Quantos que aqui se achegaram que primeiro Deus mandou a chuva temporã, preparou o terreno, preparou o coração? Hoje as pessoas estão vindo nas oportunidades, estão louvando. Depois Ele mandou a chuva seródia, pessoas apregoando. Mas espera com paciência as chuvas nas tuas vidas. Rabaricanta, sabaricanta. Não tente passar na frente de Deus. Tudo tem um tempo determinado para todas as coisas abaixo dos céus. Amém, irmãos? Então nós podemos dizer, irmãos, que Tiago faz esse paralelo entre as chuvas temporã e seródia e a espera da vinda do Senhor Jesus. O que ele quer dizer com isso? Que do mesmo jeito que o agricultor espera paciente para que seu campo receba as chuvas, para que tenha colheita, os verdadeiros cristãos também têm que esperar com paciência as chuvas para que ele também venha a ter uma boa colheita na tua vida. Porque, irmão, se nós não formos pacientes, se nós não esperarmos as chuvas, seja ela temporã, seja ela chuva seródia nas nossas vidas, nós podemos estar cometendo erros, irmãos, quando nós decidimos por ansiedade, que quando o Senhor Jesus voltar, nós podemos estar mortos espiritualmente falando, nós podemos estar desfalecidos. Em outras palavras, Ele pode voltar e Ele pode ver que nós não produzimos fruto nenhum, mas aí já é tarde. Por isso que Ele fala, espera com paciência, irmãos. Amém? Agora, irmãos, presta muita atenção no que Ele diz na sequência aqui. No versículo 8 e 9 Ele diz assim, sede vós também pacientes, fortaleça os vossos corações. Corações, guarde isso. Porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Então ele fala para nós sermos pacientes e guardar o quê? Coração. Vamos resumir rapidinho. Por que ele pede para guardar o coração? O coração é corrupto e enganoso. 1. O coração procede às fontes da vida nele. 2. A boca fala o que está cheio o coração. Depende do que você fala, irmão, que sai da tua boca, você pode tanto dar vida como você pode matar espiritualmente falando. Se o que sair da minha boca aqui não for cânticos e hinos, eu posso matar espiritualmente todo mundo que está aqui hoje. Mas olha o que diz a palavra de Deus em João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Irmãos, guarde algo. Chuvas são águas vivas vindo do céu para nossa terra. Tudo que falamos ou fazemos na vida de alguém tem que ser chuva. Seja ela temporã, seja ela seródia, irmãos. O que sai das nossas bocas tem que ser águas vivas. Porque, irmãos, aonde tem chuva tem arrependimento, tem quebrantamento de coração para receber a boa semente. Aonde tem chuva tem produção, aonde tem chuva tem colheita, aonde tem chuva tem fruto, irmãos. Mas para que isso ocorra, irmãos, ele fala, guarde o teu coração, porque se não sair chuva de dentro da tua boca, não for chuva seródia e temporã, saiba que no teu coração também não tem chuva, porque a boca fala o que está cheio o teu coração. Por isso que ele diz, irmão, fortaleça os vossos corações, para que não sejais condenados. Tudo, irmão, passa pelo coração. Analisa antes de você abrir a boca, se é chuva. Como foi falado, você pode dar vida como você pode matar. Analisa, irmãos. Você sabe que uma palavra errada na hora errada, irmãos, você acaba com o casamento, você acaba com o relacionamento. Se você não tiver a chuva para falar, não fale.
que sejam poucas as tuas palavras. O problema de agirmos pelo coração, irmãos, o que é agir pelo coração? É o calor do momento. Ou seja, nós não estamos sendo pacientes. Em outras palavras, quem age pelo coração age com ansiedade. Sabe aquele calor do momento? Eu quero, eu faço, eu vou. É que acaba tomando decisões, irmãos, que podem durar anos para se consertar. Ou às vezes nem se conserta mais, dependendo da decisão que você toma. Quantos irmãos que não esperaram no Senhor com paciência e hoje estão colhendo os frutos da ansiedade? Querem exemplos, irmãos? Quantos sofrem num casamento porque não souberam esperar? Ah, eu quero casar, eu quero tanto mostrar que eu estou casada. Hoje se olha o relacionamento é briga, é traição, até mortes tem em relacionamento, porque não esperaram no Senhor. Deus é Deus de união e não de separação. Quantos sofrem por dívidas porque não souberam esperar? Eu quero conquistar, eu quero ter aquilo. Uma vez eu conheci uma pessoa que comprou um carro e ele não tinha dinheiro para pagar o IPVA do carro. Olha a ansiedade, mas ele almejava tanto aquele carro. Para quê, irmãos? Deus dá na justa medida. Tudo vai ficar aqui, Ele sabe a tua necessidade. Quantos irmãos que no próprio trabalho tomam atitudes precipitadas, irmãos, e hoje estão pagando preço. E aqui eu faço um parênteses e eu passei por isso. Na empresa que eu trabalho, teve uma época que estava tendo seleção de emprego. E eu lembro que tinha um funcionário que ele falava assim antes dele sair de lá: manda eu embora, mas por que você vai embora? Era um ótimo funcionário. Não, porque eu vou trabalhar não sei onde. Sabe aquele negócio de almejar ou algo mais? Quer almejar, irmão? Almeje pela palavra de Deus, entendeu? Deus sabe a tua necessidade, tá bom. Desligamos ele foi embora. Deu mais ou menos uns 2 meses, ele começou a ligar: tem como me contratar de volta? Não tinha. Aí de repente, a fábrica começou a melhorar a produção. O que a gente fez? Fez uma seleção, colocou um monte de pessoas e eu vi ele lá. Eu fiz questão de entrevistar ele, porque ele era um bom funcionário. Eu virei para ele e falei assim: por que você gostaria de voltar? Você sabe que ele me respondeu? Porque eu nunca deveria ter saído. Olha a ansiedade, irmãos. A pessoa toma decisões, depois paga ele, paga a família, todo mundo sofre. Quantos sofrendo hoje porque não tem um prato de comida dentro de casa? E às vezes culpam Deus, e a culpa está em nós mesmos. Guarde algo: fui jovem, hoje sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Ei, você vem conhecer a palavra de Deus? Deus ajuda no princípio. Deus ajuda você a remar com o barquinho, mas chega uma hora você tem que andar com as próprias pernas. Será que dali que 2 anos que você está escutando a palavra de Deus, você ainda está mendigando? Olha para o espelho e fala: Deus, onde eu estou errando? Aonde eu estou errando, gente? Guarda algo: Deus é justiça. Tudo que você está passando, o que está acontecendo na vida de cada um aqui, saiba que Ele é justo. Por mais que doa, por mais que você esteja sofrendo, saiba que Ele é justo. Ele não está sendo injusto com ninguém. A Bíblia diz que mesmo nós sendo infiéis, Ele continua fiel. Quantos irmãos abandonaram a fé, tiveram atrás de um púlpito, já tiveram louvando em igrejas, porque não souberam esperar, agiram com ansiedade. Ah, Deus não me ouve, Deus não me responde. A oração não é essa não, a oração é: Deus, por que o Senhor não me ouve? Aonde que eu estou errando? Por que o Senhor não me responde? Porque acabam por culpar a Deus e abandona. Quantos irmãos que agem com ansiedade estão desfalecidos na fé? O problema, irmãos, é que muitos querem as coisas para ontem, para hoje, para agora. Se esquecem, irmãos, que tem que colher primeiro o que a gente plantou lá atrás. Como foi falado, o reino dos céus não é comida e bebida, mas é justiça em primeiro lugar. É justiça, ele fala em primeiro lugar. Então não adianta querer colher hoje o que você está plantando hoje. Se a gente está colhendo algo hoje, é porque ali atrás a gente plantou. Ele não é injusto.
Irmãos, guarde no Senhor, aguarde nele, irmãos. Tudo que ele faz, tudo que você faz para Deus, irmãos, ele não deve nada para ninguém. Você vai receber na hora certa, no momento certo. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um. Mas eu vou ficar vou ficar 1000 anos padecendo? Não, eu não sei. Se eu soubesse, ele não era Deus. Mas a Bíblia diz que ele não dá um fardo maior do que cada um de nós aqui pode carregar. Se você está ainda padecendo devido a alguma situação ou circunstância lá atrás que você plantou, saiba que ele sabe até onde você vai aguentar. Amém, irmãos? Ele também nos ensina, irmão, a não ficar reclamando um com os outros. Aí ele fala a ponto de sermos condenados, porque o justo juiz está à porta. Em outras palavras, cuidado com o que você fala, com o que você murmura, com o que você reclama, porque você pode estar se condenando a si mesmo, irmão. Olha o que diz em Jó 3,25, porque aquilo que temia me sobreveio e o que receava me aconteceu. Fica reclamando, fica só proferindo palavras, irmãos, que não agrega para você ver, acaba voltando contra você mesmo. O que você fala, o que você faz, irmãos, tem que ser hinos e cânticos, tem que ser chuva seródia, chuva temporã. Aí ele continua, irmãos, no 10 e 11, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aqui ele está falando assim, ó, você vai esperar em mim as chuvas com paciência? Não vai achar que você está esperando em mim, você não vai passar por situação, por perseguição, não. Ele fala, pega como exemplo e aflição os profetas, irmãos. Nós vamos sofrer sim perseguição, mas ele já traz o alívio logo em seguida. Mateus 5,10 fala assim, ó, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Lembra que ele é a justiça? Porque deles é o reino dos céus. Em outras palavras, irmão, bem-aventurados, felicidade plena, irmãos, felicidade completa. Se você está sofrendo perseguição por causa do Evangelho, por causa da palavra, por causa daquilo que você está vivendo, que está de encontro com as Escrituras Sagradas, saiba que se você está sofrendo perseguição, seu é o reino dos céus. A ti pertence o reino dos céus. Fala hoje, irmãos, quem suportaria passar o que Jó passou? Não estou falando que não teria guerreiros na fé. Quem sou eu? Mas é fácil achar o que os profetas passaram? O que Jó passou? O que os discípulos passaram? É fácil? Às vezes é fácil falar, bonito falar, mas passar, irmãos. Não tem como nós falarmos de paciência, irmão, sem mencionar alguns versículos. Mateus 6,25, 6 diz assim, ó, por isso vos digo, não andeis cuidadosos, que é o mesmo que ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós mais valor do que elas? O que ele está querendo dizer, irmãos? Não anseie por nada dessa vida, rabaricanta, sabaricanta. Não anseie por nada aqui, irmãos. Apenas procure Ele, o reino dEle, que Ele sabe a tua necessidade. Ele falou, as aves dos céus eu cuido. Nós não somos mais importantes do que elas. Outro versículo, irmãos, vai Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Não vos inquieteis, não sejais ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Irmãos, não fica ansioso para o dia de amanhã. Viva o hoje baseado nas Escrituras Sagradas. Está aqui prestando o seu culto, não fica ansioso, preocupado com o que está acontecendo lá fora, o que você vai fazer amanhã, no teu trabalho, não. Não anseia isso. Agora, irmão, se você quer ou deseja ansiar por água, anseie pelas águas correntes de água, pelas correntes de águas vivas, que é a palavra de Deus. Olha o que diz em Salmos 42:1, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Então, irmãos, quer ansiar por algo, quer tanto algo,
Anseie pela palavra, anseie pelo reino. As demais Ele cuida, irmãos. Amém, irmãos? Eu faço uma reflexão, irmãos, eu entrego a palavra na manhã de hoje. Existem coisas nas nossas vidas, irmãos, que nós temos que passar, que nós vamos passar, seja para crescer espiritualmente falando, ou para nós nos aproximarmos de Deus. Como a gente falou, você pode ir para a fornalha, você pode ir para a cova, é Deus chamando você para procurar Ele mais. Porém, existem coisas que nós podemos evitar devido à falta de paciência, devido ao fruto da ansiedade. Guarda isso. Algumas coisas nós temos que passar, mas tem coisas que nós estamos passando, que é por causa do fruto da ansiedade que nós plantamos ali atrás. Muitos querem fazer do seu jeito e não esperam em Deus com paciência. E aí acabam ocorrendo as frustrações da vida, seja na vida terrena ou na vida espiritual, ou seja, existe aquela vontade de desistir de tudo, irmãos. O conselho de hoje é: vamos esperar com paciência no Senhor, porque quando nós esperamos as chuvas nas nossas vidas, irmãos, saiba, como foi falado, chuva é água viva vinda do céu para nossa terra, e onde tem chuva tem produção, onde tem chuva tem colheita, onde tem chuva tem fruto. Em Salmos 37:5 ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Em Salmos 41:2 ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Sim, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? E aí? Vocês entenderam o que é a chuva seródia, o que é a chuva temporã? Sim ou não? Então imagina, antes do semeador semear, a temporã vem e derrama. O semeador acabou de semear, a temporã vem e derrama. Aí a terra começa o quê? Frutifica. Aí vem a seródia para fazer o quê? Para manter o fruto da terra. Mas guarda algo, a chuva seródia temporã vai vir se eu semear o trigo ou se eu semear o joio, tá? Se eu semeei o trigo, guarda algo, eu vou colher o quê? A Bíblia diz: não erreis. Tudo que a gente plantar na carne a gente vai colher, e tudo que a gente plantar no espírito nós vamos colher. Na carne, os seus enganos, as suas concupiscências, a sua corruptibilidade, e no espírito a vida. Por isso, como foi falado, tem o coração que fortalecido, e a nossa força está onde? No Senhor, e o Senhor é o verbo de Deus, é a palavra, por isso ele fica: medita na minha lei. Dia aí, um coração fortalecido, ele está cheio da palavra de Deus. E aí a boca vai falar o que o coração está o quê? Cheio. Aí vai ficar questionando, vai ficar murmurando. Não, quando a adversidade vem, ele exerce o quê? A fé, irmãos. A fé que move montanhas, a fé que cura, a fé que abre portas. Mas se o coração está enfraquecido, tem fé? Não, só vem murmúrio. Só vem reclamações, só vem queixas. E em cima daquilo que ele falou, também quero ler um último salmo, irmãos. Salmo de número 40 diz assim, ó: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Quem espera com paciência está semeando a boa semente, um fruto do quê? Aí Ele ouve no céu e faz o quê? E responde o meu clamor, aí Ele manda a chuva para regar. Aí Ele fala: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus. Num lago horrível, num charco de lodo, você já pisou num lugar desse ou não? O chão é extremamente o quê? Escorregadio. Aí Ele vai lá e bota o nosso pé na rocha, ou seja, a gente tem firmeza. Aí bate o vento, a casa não cai, vem o sopro, a casa não cai, vem as chuvas, a casa não cai, porque ela foi edificada onde? Na rocha. Mas se o pé está sobre o charco de lodo, irmãos, o primeiro vento é tombo, o primeiro sopro é queda, não tem conversa, porque a casa não está firmada, porque não confia nas escrituras sagradas. Aí ele continua, presta atenção, olha lá. E pôs um novo cântico na minha boca,
um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no... Olha o que ele botou novo, porque o coração está cheio do quê? Da palavra, porque os pés estão firmados aonde? Na rocha e não no charco de lodo. Aí todo mundo vai ver a palavra que sai da tua boca e vai falar assim, meu Deus. Porque o texto diz, irmãos, presta atenção, muitos verão, Deus vai fazer questão de todo mundo ver a luz do evangelho resplandecendo através da tua vida. Aí ele diz, e temerão, ou seja, quem teme se prostra, quem teme se curva, quem teme, irmãos, vem para onde? Para o caminho, quem teme bate o olho e fala, tem algo ali que é o quê? É diferente. Aí ele diz, e confiarão em quem? No Senhor, não é no homem, irmãos, é na tua o quê? Se está escrito, a Bíblia diz que aonde a palavra dele é lançada, ela não volta vazia. Ela traz consigo que os teus molhos, e os molhos de Deus, irmãos, não vêm para subtrair. Os molhos de Deus não vêm para matar, não vêm para roubar e não vêm para destruir, mas vêm para trazer vida e em abundância. E em abundância. Sabe aquilo lá que você fala, está tudo destruído, estou morto. Pode olhar, plantou joio. Porque se plantasse trigo tinha vida e boa foi essa palavra. Leva para sua casa, guarda ela no teu coração. Como Davi falou, guardei a tua palavra no meu. Amém, meus amados.